ao estúdio I Just Move. Estão me ouvindo? Certo? A Just Move é a editoria de tendências e futuros da ClearSale, onde a gente move ideias do futuro para o presente. E a gente sempre tenta trazer pessoas que estão liderando grandes mudanças, e é o que a gente tem aqui hoje. Eu vou a muitos eventos e eu falo, vão a palestras que não tem no line-up, palestras que vocês desconhecem o assunto, e foi isso que a gente tentou trazer hoje. Como que a gente enxerga além dos números? Como que a gente consegue medir o impacto social na influência? Até hoje, olha, eu não sei, eu espero que a gente descubra um pouquinho. Então, espero que vocês aproveitem, vou passar a palavra para a Paty, que vai mediar esse bate-papo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Patrícia Favalli, sou diretora de redação da L'Officiel Brasil, da L'Officiel Homem, na verdade, é um título masculino, e também da Harper's Bazaar. A gente hoje vai falar sobre um pouquinho do mercado de influenciadores. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, tá bom? E depois a gente volta aqui para as perguntas já direto. Vou começar aqui pela Aline. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Meu nome é Aline Guedes, eu sou... eu vou começar de trás para frente. Eu sou criadora de conteúdo. Meu conteúdo hoje ele trabalha muito questões relacionadas à gastronomia. Eu sou uma apaixonada por vinhos, então vocês vão encontrar um pouquinho disso lá também. E falo também acerca de questões relacionadas a uma educação antirracista. Eu sou pesquisadora de comunidades quilombolas, então o meu conteúdo também tem inserido nesse contexto essa minha pesquisa, que é uma pesquisa de vida, eu costumo dizer. Eu sou, para além disso, professora de gastronomia, sou formada em gastronomia, especialista em vinhos, sou mãe de 3 crianças pretas, sou uma pessoa que nasceu e foi criada na periferia de São Paulo, então acho que isso vai fazer diferença no nosso bate-papo, então acho importante também contextualizar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. Hoje eu sou sócio e diretor de negócios da Squid, que é uma empresa de tecnologia que trabalha com criadores de conteúdo. Trabalho nesse mercado há 12 anos, tive o privilégio de começar a trabalhar e vivenciar isso lá no comecinho. Criei um canal no YouTube, né? Larguei a faculdade de engenharia, criei um canal no YouTube, meu canal no YouTube começou a crescer, e aí eu tive o privilégio de ser convidado pela plataforma a começar a trabalhar e fazer workshops com criadores. Então, tive a experiência de conhecer de perto o conteúdo de vários influenciadores, que hoje você olha aquela primeira leva, né? Nossa, os saudosistas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Felipe Neto, com a Kéfera, com o PC Siqueira, Felipe Castanhari. Fui acompanhando esse mercado e o desenvolvimento deles, sempre fazendo esse intermédio com marcas, anunciantes e também com os criadores, né? Eu sou um super nerd nessa parte de dados, espero ensinar um pouco aqui vocês e trazer uma visão sobre a nossa percepção para onde esse mercado vai e como ele performa daqui em diante, tá bom? Olá, boa tarde. Eu sou a Gabriela Cicito, sou diretora de inteligência de mercado e serviços da Globo. Depois da apresentação da Aline e do Rafael, me dá até um pouco assim de nervoso, né, de pessoas tão exponentes para falar de diversidade. Então acho que na Globo a gente está passando por uma transformação muito grande, acho que a gente consegue enxergar isso nas telas. É a primeira vez que a Globo tem as suas 3 principais novelas, né, com protagonistas negros. Então a gente vem muito nesse movimento de retratar na TV o que é realmente a sociedade brasileira. Então é um prazer muito grande poder dividir esse palco com a Aline e o Rafael para falar sobre o tema. Bom, gente, vou começar perguntando para todos vocês como é que o mercado de influenciadores, ele transforma na parte positiva o mercado consumidor, né? Como é que os influenciadores são vistos pelo mercado? Então, obrigado. É sempre uma responsabilidade começar falando, né? Eu entendo que, assim, ao estudar o mercado de influência, principalmente a questão do comportamento, a gente percebe que existem 2 grandes formatos, né? Você tem aquilo que a gente chama de influência positiva, que ela advém de uma vivência das pessoas, do compartilhamento daquela experiência. E aí entendam positiva não como algo do bem ou do mal, mas algo positivo porque advém da própria vivência daquela pessoa. E você tem aquela questão da influência artificial, que hoje você tem influenciadores que não são orgânicos, né, de carne, que criam esse conteúdo hoje pautado em experiências não deles, mas sim dos redatores, das pessoas que estão olhando para isso. Nesses 2 formatos, o que a gente entende sobre a questão do consumo é que
o ponto mais importante entre os influenciadores de conteúdo e essa indicação, porque eles são grandes indicadores, é como que essa comunidade é formada em torno dele. Então, nós percebemos que o seguinte, hoje um criador de conteúdo, ele nada mais é do que mais um membro dentro de uma comunidade. E essa comunidade é feita pela audiência dele. A diferença é que esse criador de conteúdo, ele é a pessoa mais influente daquela comunidade. Mas se você for observar, né, o efeito social disso, os comentários hoje são uma parte vívida desse conteúdo. Parte desse conteúdo conversa com o influenciador e outra parte desse conteúdo conversa entre si. As marcas e o consumo entram para fazer parte desse ciclo, um ciclo de criadores de conteúdo, audiência e as marcas. E acho que esse é o segredo para que a gente consiga fazer com que isso impulsione e trabalhe dentro desse mercado. Acho que o paradoxo aqui, e as minhas companheiras muito provavelmente também vão discorrer um pouco mais sobre isso, é como isso é entregue para essa audiência, né? O formato de conteúdo, a veracidade e principalmente se aquilo que está acontecendo naquele momento de consumo é pertinente ali dentro ou não. Então eu sinto que a gente vai para um momento cada vez mais onde essa comunidade ela acaba sobrepondo os próprios criadores de conteúdo, no sentido onde, se eles não participam dessa comunidade, ela para de funcionar. Eu vou dar um exemplo assim, muito clássico, né, que a gente tem estudado bastante. Outro dia, eu olhando pelas internets vastas, eu descobri uma comunidade sobre Casa dos Artistas. Nem sei se as pessoas aqui lembram, né? Só que é um programa que acabou há mais de 15 anos. Mas até hoje, as pessoas... 25 anos. Só que até hoje as pessoas comentam sobre isso. Ou, por exemplo, do Big Brother, existe hoje um Instagram que fala sobre o Max e a Francine. Eles nem estão mais juntos, mas até hoje aquela comunidade existe, cria memes e conversa sobre esse ponto. Então, eu entendo que essa relação de consumo advém sobre a criação e o desenvolvimento dessas comunidades dentro desse ambiente digital. Eu queria trazer uma perspectiva sobre o impacto desse influenciador, né? Quando a gente olha hoje o influenciador, ele é um grande comunicador, né? Então, ele tem um alcance e um engajamento muito amplo, né? Você vê vários influenciadores, o poder de fala que eles possuem. Então, acho que aí o que eu queria trazer um pouco para reflexão é o papel desse influenciador também em poder dar voz a essa comunidade, né? E para ele fazer isso, ele tem que ter muita consciência do impacto daquilo que ele está falando, né? Então, quando a gente vai falar sobre diversidade, sobre inclusão, é muito importante esse influenciador buscar o letramento. Mais do que isso, né? Ele fazer parcerias que conversem com aquilo que ele está se propondo a fazer. Porque quando parece para o consumidor que está consumindo conteúdo daquele influenciador, que aquele produto que ele está comunicando não pertence a ele, não faz sentido na realidade dele, não faz sentido para o público que ele está conversando, ele não tem a marca não tem o impacto que ela gostaria que tivesse. Então, acho que a gente está muito no momento, às vezes, do influenciador querer monetizar e aí ele aceitar marcas que não conversam nem com a proposta de valor dele, nem com a comunidade com a qual ele atua, né? Então, acho que esse é um ponto também importante, né? Do influenciador, né? Dele poder dar a voz, né, e poder se conectar com essa comunidade e usar esse poder de alcance e influência para impactar outras pessoas sobre temas relevantes, mas também tem esse olhar para as parcerias que ele está construindo, porque tanto para a marca quanto para o influenciador, né? Quantas vezes a gente não cancela uma marca por uma fala de um influenciador, né, que não foi bem colocada? Quantas vezes a gente cancela também o próprio influenciador por fazer parcerias com uma marca que não reflete a realidade daquela comunidade com a qual ele atua. Então, essa relação, ela está cada vez mais relevante, porque as novas gerações consomem muito, né, conteúdo dos influenciadores, e é muito importante, né, o influenciador ter e as marcas terem essa reflexão dessas parcerias que eles estão criando, né? Se faz sentido tanto para a marca, e se faz sentido para o influenciador e para a sua comunidade. Eu acho que eu posso falar muito mais me voltando pro que eu sinto, né, para minha vivência.
e até em conversas com outros criadores de conteúdo, né? Eu tenho estado em alguns pequenos, grandes quilombos, eu costumo dizer, de criadores de conteúdos pretos e pretas, que a gente tem tentado entender justamente esse papel das marcas, né, no que diz respeito a eles enxergarem o criador de conteúdo e principalmente darem autonomia para que esse criador ele realmente tenha condições de fazer o seu papel, sem que a marca, por exemplo, queira roteirizar o trabalho ou já dê todas as ferramentas no que diz respeito a dizer a ele o que ele tem que fazer e não necessariamente deixar que ele use daquela criatividade, que é o que fomenta aquela comunidade que ele tem, né? Nós, como criadores de conteúdo, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender de fato é a diferença entre os seguidores e a comunidade, porque eu falo muito sobre isso, inclusive no meu perfil. Pessoas muito próximas a mim são colocadas, hoje eu entendo isso, como seguidores, porque não são as pessoas que estão lá diariamente se comunicando comigo, né, querendo saber de fato o que está acontecendo, né, naquela comunidade, engajando, né, como a gente costuma dizer. E aí eu brinco até dentro de casa, eu falo, olha, vocês que estão aqui dentro de casa, vocês, meus pais, meus irmãos, né, os parentes próximos, amigos, que a gente muitas vezes, quando a gente começa a criação de conteúdo, a gente imagina que vão ser as pessoas que mais vão nos levantar com relação a essa questão, são as pessoas que muitas vezes você não enxerga ali. As pessoas que eu vejo que mais movimentam e fomentam essa minha comunidade são pessoas que eu não conheço, de fato, né? Conhecer no que diz respeito a você ter esse contato mais próximo. Quando a gente entende isso, eu acho que facilita demais uma coisa que eu acho que é primordial na criação de conteúdo e até com relação às marcas, que é a comunicação, né? A forma de comunicar, ela é uma das, eu costumo dizer, uma das grandes, eu não gosto muito também do termo ferramenta, talvez porque muitas vezes a gente acaba associando a isso a questões mais administrativas e que fazem com que as coisas elas se tornem menos pessoais, né? Mas eu acho que é uma forma muito mais fácil de você chegar ali naquelas pessoas que de fato você quer que aquela comunicação ela chegue, né? As marcas, muitas vezes, o que nós acabamos por sentir é que elas têm de fato esse discurso, que é um discurso inclusivo, um discurso que prevê mesmo que criadores de conteúdos, né, pensando em questão de diversidade e pensando também no que diz respeito ao que eles entendem de fato ou têm especialidade naquilo, porque muitos de nós somos especialistas em algumas áreas. Eu falei um pouquinho sobre o meu currículo para vocês anteriormente. A gente espera que elas tenham essa visão, mas muitas vezes o que desmotiva muito a gente, aí eu só estou fazendo aqui um outro, né, ponto para a gente poder levantar essa discussão, é que nós percebemos justamente essa questão de criadores de conteúdo que são contratados para falar a respeito de questões que são nossas, agora falando como pessoa preta, como mulher, como mãe, e falar sobre questões muitas vezes que eles de fato você percebe não têm esse conhecimento. Isso realmente desmotiva demais, né? E não só desmotiva, como também enfraquece essa comunidade, né? Porque muitas vezes você vê sendo levantados esses criadores ou influenciadores, enfim, e você vê que os outros ali que estão diariamente galgando, né, para ter essa voz atingida, essa voz ela acaba não chegando. Então acho que quando a gente entende essas pequenas questões assim, fica mais fácil de você entender como é que funciona o mercado, mas a gente ainda precisa fazer com que isso se torne uma conversa mais próxima, eu costumo dizer, entre criadores, marcas, né? E as pessoas de fato que contratam, que nem sempre são a marca de fato, obviamente, para que a gente consiga fazer com que isso funcione de uma maneira que seja mais efetiva, para que realmente a gente fale sobre uma voz ou uma comunicação que seja buscando questões de diversidade, questões de inclusão e questões aí que priorizem de fato fazer com que pessoas que falem sobre coisas pertinentes, elas sejam, né, motivadas a continuar criando conteúdo. Eu queria adicionar uma coisa que a Ali comentou, que foi muito legal isso, né? A gente tem buscado fazer uma educação das marcas num ponto aonde elas entendam que elas não são detentoras do conteúdo. Em qual sentido, né? Se você for ver hoje numa comunicação de marca, hoje no social, na parte do Instagram e tal, as marcas usam, em média, de 60% a 70% do conteúdo delas de memes da internet. Ou seja, elas pegam recortes de conteúdo que viralizam, que geram ali um engajamento e utilizam para a comunicação delas, né? As marcas, como geradoras de conteúdo, o máximo que elas vão fazer é gerar o conteúdo sobre os produtos dela. E aí, a grande questão aqui é o seguinte, e ela está certa,
A gente precisa hoje encontrar quem são as pessoas que conduzem o fio do conteúdo sobre aqueles assuntos, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai falar sobre um trabalho de diversidade dentro de uma campanha, por exemplo, o que eu quero são pessoas que justamente elas tenham essa palavra e movimentem essa comunidade, porque existe uma diferença grande entre seguidor e comunidade, porque o seguidor é aquele que consome aquele conteúdo de forma passiva e entende aquilo. A comunidade é aquilo que movimenta essa mensagem e reverbera isso. Então, a grande visão hoje, que eu acho que é um paradoxo da influência e das marcas desse momento, é conseguir identificar quem é que gera aquele conteúdo e como as pessoas consomem. E a partir do conteúdo, achar esse criador de conteúdo que consegue mobilizar e entregar essa palavra de forma mais concisa e verdadeira. Então, um ótimo ponto, achei muito legal. Eu vou trazer aqui 2 pontos para a gente poder discutir. Boa parte de vocês são nativos digitais, né? E estão muito versados na questão do próprio influenciador como um meio de consumo, para ditar regras, tendências, enfim. Mas eu quero trazer 2 pontos aqui. Pessoas com 50 a mais, que voltam ao mercado hoje muito fortemente, não só para cargos de lideranças em empresas, ou até mesmo em cargos mais júniores, mas tem voltado à cena. Então a gente está trabalhando com 2 pontos. O etarismo, né, que é algo muito evidente, que hoje os próprios influenciadores, a gente tem influenciadores 50 a mais, a TV Globo tentando resgatar uma audiência que ficou perdida, entrou numa lacuna dos youtubers e tal, e migraram, os mais velhos acabaram migrando para as outras emissoras de televisão, e percebe a necessidade de você protagonizar pessoas pretas num país majoritariamente preto, né, majoritariamente feminino, então a gente precisa ter tudo isso. E aí eu queria ilustrar com 2 situações. A primeira, o Washington Oliveto, em 1974, ganhou o primeiro Leão de Ouro da carreira dele, quando ele tinha 24 anos, e ele fez uma propaganda que chama Homem de 40 anos. Né? Ela está no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. E nessa propaganda, ele fala por que as empresas não contratam mais pessoas acima de 40 anos. Eles colocam como obrigatoriedade que você tenha até 40 anos. E o segundo caso do Enio Mainardi, também publicitário, que deu uma declaração dizendo que ele não punha pessoas pretas em nenhuma propaganda porque a pessoa preta não vendia. Né? E isso aconteceu em 1988. Né, num documentário sobre o centenário da abolição da escravatura no Brasil. Alguns anos depois, a C&A lançou o maior influenciador que a geração não digital conhece, né, e que ficou no ar por mais de 20 anos. Então, sobre esses pontos, por exemplo, como é que você pode protagonizar apenas uma pessoa e não uma geração toda? Eu queria que vocês contassem hoje como é que as empresas têm trabalhado questões para inserir novamente a questões de racismo, de etarismo com influência social. Então vamos lá, eu acho que um ponto que você trouxe que é muito importante, a gente tem que separar a diversidade e inclusão como algo que é uma coisa única. Não, são diversos grupos minorizados, né, que fazem parte do tema diversidade e inclusão. Então a gente está falando de PCDs, a gente está falando de pessoas de negros e negras, a gente está falando das pessoas 50 a mais, e se for 40 a mais, estou ferrada. Eu entrei na Globo depois dos 40, então ainda, consegui arranjar meu emprego. A gente está falando de etarismo, né? A gente está falando de mulheres até, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente sabe que hoje a gente não tem uma equidade de gênero, nem na quantidade de cargos de liderança, nem em salários. Então, a gente está falando de diversos grupos, né? Até para a gente poder falar de estratégia de marca. O que a gente consegue enxergar hoje, as marcas, elas estão hoje no universo, elas tem que tratar, né, o capacitismo, como a gente fala de PCDs, da mesma forma que hoje elas estão abordando o racismo. Então, por mais que o racismo ainda é um tema novo, né, assim, quando a gente olha, né, num passado recente, né, de pretos protagonistas, você mesmo deu o exemplo aqui da Globo, eu acho que quando a gente fala nesse espectro de todos os grupos que fazem parte
do que a gente chama de diversidade e inclusão, ainda tem um caminho muito grande para a gente chegar a estar falando desses mesmos grupos minoritários na mesma proporção, né? E a gente pode falar até de xenofobia, né? Acho que a gente está vendo ali muito, aqui como a gente tem, né, num passado que a gente fala do nordestino em São Paulo, a gente está vendo mundialmente, falando do brasileiro em Portugal. Então, eu acho que as marcas têm um papel, acho que a população vê as marcas um papel importante para combater todos esses vieses, né, que a gente fala. E eu acho que essa estratégia das marcas, elas têm que estar dentro na sua estratégia de comunicação, né? O que a gente vê muito hoje em dia é algumas ações isoladas. Então, a gente tem hoje uma representação de pessoas negras nos comerciais, mas eu acho que isso precisa ainda estar dentro da cultura da política das empresas. E, de novo, tem que estar na estratégia de comunicação, amplificar esse leque. Então, acho que ainda é um desafio para as marcas e para as empresas. A gente não está lá ainda. Eu acho que é uma pergunta talvez mais direcionada à questão das marcas, mas eu enxergo muito dessa forma também. Eu acredito que, pensando, né, por um lado aqui da criação de conteúdo, o que a gente percebe muito é que muitas vezes nós acabamos nos conectando com grupos específicos, na verdade, por uma necessidade de fortalecimento. Muitas vezes não é uma questão estratégica no que diz respeito à monetização, mas uma questão de fortalecimento mesmo do grupo. A criação de conteúdo é extremamente solitária. Quem cria conteúdo sabe, né? Às vezes você tem lá uma quantidade absurda de seguidores ou pessoas que você considera que fazem parte da sua comunidade, mas é muito difícil você perceber que há um envolvimento entre os criadores de conteúdo no que diz respeito a eles também se fortalecerem, né? A gente às vezes enxerga um mundo muito perfeito na criação de conteúdo porque é o mundo que a gente enxerga nas postagens de feed, né? E aquilo, todo mundo sabe, não é a vida real de ninguém. A gente mostra o que a gente quer mostrar e até um limite do que você quer mostrar, porque até quando você está triste e que você quer demonstrar ou, né, passar adiante aquela sua tristeza, ela também é uma tristeza controlada. Ela muito dificilmente vai ser, né, o seu limite do que você está ali se colocando numa situação extremamente complicada em que você esteja na sua vida. Então, tudo a gente controla no que diz respeito ao que a gente quer mostrar, né? Então, tudo é muito pensado ali, chega a um ponto principalmente. E eu acho que quando a gente se vê nessa questão da criação de conteúdo e enxerga o quão solitário é isso, muitas vezes, até por uma questão mesmo de você conseguir ser visto pelas marcas, você acaba se colocando em alguns grupos que você entende que vão te fortalecer. E aí eu entendo que isso é muito reflexo, de fato, também do que a gente vê como produção de conteúdo como um todo, ou como a forma que as marcas, elas lidam com isso, né? De fato, elas acabam, muitas vezes, se fechando para um dos grupos minoritários e não tentando englobar a todos, né? Isso a gente percebe muito. Eu ontem estava lendo sobre uma marca de roupas que eles fizeram uma linha de roupas exclusiva para PCDs. Eu achei fantástico, né? Mas é justamente isso. Muitas vezes a gente vê uma ação que ela é muito colocada ali para ser específica para aquele grupo, para um momento específico também, né? Nós estamos num mês agora que, obviamente, pessoas LGBTQIAP+, sabem que vão acabar tendo mais trabalho, né? Como acontece com pessoas como eu, que em novembro também acabam sendo mais procuradas, que também é um grande absurdo. A gente quer que as marcas, elas nos enxerguem o ano inteiro, né? E nós queremos fazer parte de um lugar que seja de fato diversificado. Eu não estou, quando eu falo sobre criação de conteúdo ou sobre questões relacionadas à contratação, eu não espero ser eu ali colocada naquele ambiente com apenas outras mulheres pretas também, né? Ou só também com homens pretos. É claro que a minha vivência, ela muitas vezes grita dentro de mim para que eu me veja mais em mais rostos, né? Parecidos com o meu. Mas a gente quer também ver outras pessoas que não sejam parecidas conosco. A gente quer, de fato, enxergar a diversidade. O que a gente não quer é constantemente ter que ficar se sentindo pressionado a fazer o teste do pescoço, de em todos os cantos ficar virando o rosto para lá e para cá, para tentar procurar alguém que seja parecido conosco. Porque é isso que é a grande agressão que a gente sofre todos os dias. De você não se enxergar, né, em ambientes em que você também faz parte, mas que, historicamente falando, por uma questão de estrutura, a gente acabou sendo colocado como pessoas não pertencentes àquele espaço. É muito legal, assim, acho que todos os pontos que a gente está ouvindo aqui, eu particularmente ficaria horas, né, conversando sobre esses assuntos, porque é um negócio muito, muito importante. Eu gosto de dizer que a ignorância, ela tem que ser curada com conhecimento e educação, né? Hoje, é muito bacana porque o digital, ele traz muitas métricas
E hoje, quando eu sento numa mesa para falar hoje com uma marca, eu consigo provar para ela numericamente que utilizar diversidade e vários dos seus nichos e as suas complexidades traz mais retorno do que não tê-la. Então, existe um lado social que é muito forte, mas existe uma questão de resultado que ela precisa ser considerada. Porque, no fim, essas pessoas que muitas vezes não são colocadas à luz dessa comunicação, elas se fortalecem muito por causa das comunidades. Né? Aí hoje, quando eu vejo, para dar um exemplo muito claro para vocês, uma campanha onde eu uso uma mulher trans para falar sobre uma marca, o conteúdo dela com uma marca gera mais engajamento, muitas vezes, do que o conteúdo dela sem uma marca. Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim, puxa, que legal ver que tem, né, uma marca, algo institucional apoiando a criação de conteúdo e permitindo com que outras pessoas vejam isso e possam replicar. Então, existe esse cunho social, que ele é muito importante, mas hoje é muito importante a gente conseguir perceber também qual que é o impacto e como isso causa, né? Eu acho que a maior dor hoje de uma companhia, de uma empresa como um todo, é pensar a sua comunicação em campanhas. E aí na campanha é isso, nesse mês o que está em alta, é isso, então vamos falar. Quando a comunicação ela tem que ser durante o ano todo sendo construída, voltou a funcionar, tá? Onde o ápice pode ser aquele mês onde você tem uma data comemorativa importante, mas financeiramente, em retorno de mídia, engajamento, faz muito mais sentido você ter essa comunicação mais perene, levantando esses assuntos que são importantes. Hoje, a gente falou o seguinte, trabalhar com influenciadores que se posicionam é muito importante, porque as marcas têm que se posicionar, né? E essa isenção é o que faz com que, muitas vezes, essa cultura não inclusiva se perpetue. Então, a gente tem que encontrar a marca que quer se posicionar com o criador que se posiciona nessa frente para conseguir trabalhar esse 360 da comunicação como um todo. E como é que a gente faz com que as marcas queiram se comunicar? Eu vou traduzir o que o Rafael diz em números, tá? Eu sou uma pessoa que também vem de pesquisa, então eu vou traduzir em números. Hoje, mais de 56% da população brasileira se declara como negra, ou negro, né? Então ela se reconhece. Você tem hoje quase 10% da população que é LGBTQIA+. A gente tem 17 milhões de pessoas hoje que são PCDs, que se consideram como PCD. São pessoas que consomem, né? Então, acho que esse é um dado importante. Segunda coisa, que são outros dados que refletem o que o Rafa trouxe, né? Por que as pessoas engajam mais? Porque o consumidor hoje, ele já, a marca ela ser inclusiva, ela ser diversa, já não é mais uma opção. Ela já é um requisito para você consumir. Porque hoje o brasileiro, ele entende que na jornada de consumo dele, consumir de uma marca inclusiva, ou uma marca que tenha práticas ESG, é um jeito dele também colaborar com um mundo melhor para o futuro. Então é aquela coisa, eu posso nem exercer o meu papel ali sendo uma pessoa que recicla. Mas se eu consumir de uma empresa que recicla, eu estou validando que eu sou uma pessoa que está sendo sustentável, tá? Então, assim, as pessoas hoje têm esse mindset. Então, quando a gente olha, 64% dos negros preferem comprar de uma marca onde ele se enxergue na comunicação dele. 75% da população LGBTQIA+, querem consumir de marcas que apoiam a diversidade. E acho que 64%, acho que 68% dos brasileiros dizem que preferem consumir de marcas que apoiam a equidade, a diversidade. Então, isso se traduz em consumo. Então, quando a gente olha uma campanha, né, de uma pessoa trans que gera mais engajamento, é porque as pessoas hoje, elas entendem que elas precisam apoiar essa diversidade. Então, é assim que a gente mede. A gente mede através de pesquisa, é assim que a gente mede através de números. E sim, a gente consegue mensurar conversão. Mas, Gabi, como é que a gente consegue, por exemplo, converter marcas, vamos falar de um caso recente, de vinícolas do sul do Brasil que foram pegas em trabalho análogo à escravidão. Como é que você consegue trazer essa empresa hoje para uma realidade sem que você coloque agora influenciadores pretos para beber o vinho dessas marcas? Aline, quero que fale sobre isso também, por favor. Eu acho que a gente
a gente não vai impedir que a marca faça isso, mas provavelmente ela não vai ter resultado, né? Então, acho que a marca hoje, que ela fez, que apareceu, né, foi uma reportagem muito densa sobre o trabalho escravo, ela tem toda uma reconstrução de marca que passa por isso, mas não é só isso. Então, onde a marca vai sentir, eu tenho certeza que a marca está sentindo na sua reputação, ela está sentindo no seu consumo, né? Ela está sentindo, se é uma marca de capital aberto, ela está sentindo no valor das suas ações no mercado, né? Então, assim, são N fatores que envolvem, e assim, a gente conquistar a confiança de um consumidor é uma longa jornada, a gente perder muito rápido. E eu acho que eles vão sentir no bolso. Eu acho que como a marca reverte, de novo, né, é uma construção, ela é olhar para dentro da empresa, é uma coisa muito estruturante, né, passa dela rever os valores organizacionais, rever a cultura da empresa, né, e a partir dali, só a partir do momento que ela tem isso revisto, é que ela consegue se posicionar e traduzir isso numa melhor prática. Não vai adiantar ela colocar influenciadores negros, não vai adiantar ela ir para a TV e falar, agora eu não faço mais. A imagem daquela marca, ela já foi arranhada. Então, passa por uma revisão total de valores organizacionais, com certeza. Eu acho que vai muito de encontro à questão da reeducação, né? A gente tem o caso que acredito que todo mundo aqui esteja a par, que é a questão do Carrefour. O Carrefour é uma empresa que vem repetidamente errando, né? E tem buscado essa tentativa de alguma forma, fazer com que essa imagem, né, que acabou sendo gerada, né, por consequência dos diversos episódios, né, de racismo que a empresa foi envolvida, que ela acabe mudando muito em busca dessa contratação, né, e de influenciadores pretos e pretas, de colocar essas pessoas ali à frente da marca. E eu acho que esse é um dos grandes erros, de fato, né? Isso nem falando como marca, né? Mas falando como pessoa mesmo. Quando a gente pensa numa educação antirracista, né? Quando eu falo sobre isso, por exemplo, a gente não está enxergando só a questão, como eu sempre falo, dos discursos. Discursos, eles podem ser, em qualquer que seja o âmbito, muito vazios e muito vagos. A gente, quando pensa nessa questão de uma reeducação, e a gente pensa, de fato, em ações que façam com que haja depois uma evolução no que diz respeito àquele sistema que está totalmente corrompido ou completamente errado, né, nas tratativas, a gente pensa muito nessa questão de uma reestruturação, mas que as pessoas elas sejam educadas, né, sejam reeducadas com relação àquilo. Não adianta você contratar os influenciadores pretos e pretas, colocá-los ali à frente da marca, que isso também é de uma agressão absurda, porque a gente muitas vezes fala só da questão da criação de conteúdo, a gente fala nas contratações e a gente não fala na situação de muitos dos criadores de conteúdo que são pequenos ainda, que acabam eles acabam aceitando alguns empregos, né, alguns trabalhos, né, mais especificamente falando, que muitas vezes não repercutem o que eles acreditam. Então, às vezes se oferece para aquela pessoa um valor que ela nunca conseguiria ganhar no mês. Ela está começando a criação de conteúdo, mas você só quer aquela cara pretinha ali para simbolizar que a marca está envolvida em ações bacanas com relação a uma educação antirracista, e você acaba colocando aquela pessoa ali também para ser uma espécie de escudo, né, para fazer com que a marca ela tenha essa defesa. E a gente percebe que isso acaba não valendo de nada, né? Então, acho que é muito essa questão mesmo de pensar nessa reeducação, e principalmente o que a gente espera é que as marcas elas entendam que no quadro de funcionários a gente quer ver essas pessoas, né? A gente quer ver essas pessoas atuando de fato. E não é falar que a gente quer essas pessoas atuando sempre naquela função da pessoa que vai limpar o chão, né? A gente quer ver pessoas que tenham de fato oportunidades de trabalho em cargos também de liderança. Isso está dentro de que a gente fala sobre uma educação antirracista, né? Então, acho que falta ainda, talvez, para as marcas essa questão desse olhar, e que a gente sabe que, obviamente, é reflexo da estrutura racista que a gente ainda vive. Eu vou só adicionar uma coisa que eu acho que, e aí é um papel muito importante dos criadores de conteúdo. Eu acho que as marcas elas precisam entender que as ações delas têm que ser discutidas. Então, se você for ver assim num panorama mais antigo, você via uma notícia como essa e você conversava na sua casa e assim a vida seguia. Aí essa empresa muda o rótulo, vai lá para a gôndola e você continua comprando. Eu acho que esse caso do Carrefour ele é muito emblemático, porque enquanto a gente discutir sobre isso,
vai mostrar para o Carrefour que ele existe um trabalho muito grande a ser feito e que todas as outras marcas estão à mercê de serem discutidas sobre as atitudes que tomam. E essa discussão é o que começa a transformação. Porque isso vai ser lembrado, vai ser comentado, aí em todo post que ela fizer na rede social, alguém vai comentar sobre isso, até o ponto que, de fato, as pessoas perceberem que existe uma mudança. E aí ele consegue ter essa reversão daquilo que está acontecendo. Então, acho que esse é um papel muito importante, a gente já tem falado, né, sobre os posicionamentos, mas sobre a discussão sobre o assunto. Ela nunca pode morrer, porque a partir do momento que ela morre, é ali onde aquela marca mal intencionada vai, muda alguma coisinha, tal, e segue a vida. Enquanto isso é discutido, isso é relevante, isso força a transformação não só da marca, mas das pessoas que são envolvidas nesse ambiente. Eu só acho, em complemento, eu acho só muito perigoso, né, a gente perceber que as marcas elas conseguem contratar grandes vozes, né, da influência e principalmente pessoas que fazem parte de diversos movimentos, e aí não só movimentos de ativismo negro, mas movimentos obviamente também com relação a questões LGBTQAP+, que relação à questão a PCD, nomes que são emblemáticos e que fazem as pessoas, né, como um todo, elas enxergarem ali uma segurança no consumo, né, no retorno ao consumo daquela marca. A gente fala do Carrefour e aí eu lembro que o Manuel Soares, ele fez, né, algum trabalho com o Carrefour, e aí você pensa que é uma pessoa que fala sobre questões antirracistas e que está ali e que é justamente essa busca que as marcas têm para essa validação. Então acho que a gente tem de fato que ficar muito atento a isso, porque existe uma questão muito ardilosa por trás, né, muitas vezes, que a gente enxerga, obviamente, como esse objetivo, obviamente, pela questão de monetização, mas que para as pessoas, né, quando a gente pensa nessa educação da sociedade, isso é realmente muito complicado, porque pode vir a desestruturar uma construção, né, que a gente tem tentado aí, com uma comunicação mais efetiva, antirracista e também em prol de outras questões de pessoas que estão nesse grupo minoritário, que acaba a gente ali sendo prejudicado com relação a isso. Nesse tópico, qual é o influenciador perfeito hoje e qual é o influenciador de risco no mercado? Eu vou começar isso aqui porque eu gosto que essa pergunta ela é muito recorrente, eu gosto muito dela, né? A gente assim, sempre fica ansioso quando a gente pensa numa perfeição, né? Eu particularmente acredito que não existe, mas o que eu entendo é que assim, existe o melhor influenciador para aquela mensagem, para aquele momento. Então tudo se trata sobre... E você pensa, né? Por exemplo, uma mulher grávida. Ela está grávida por 9 meses. Então aquele é o momento ideal para ela falar sobre, eventualmente, uma marca de enxoval ou alguma coisa do tipo. E aí ela tem o bebê, e aí ela vai ter ali mais, né, um início de maternidade ali de 5 anos, que você tem outras marcas e outros discursos que se encaixam ali naquele ponto. E aí vai ter um momento que essa pessoa também pode ter um deslize, falar uma besteira e aí ser cancelada também, né? Faz parte dessa esteira de desenvolvimento. E por isso que eu também sou um cara muito cético, eu converso muito com marcas, né? Sobre ter essa questão do criador de conteúdo como embaixador, master, o rosto da marca. Né? Porque quando você faz isso, você tem uma idealização que pode cair por terra muito facilmente. Então, para mim, o melhor influenciador é aquele que tem a mensagem que mais faz sentido naquele momento. Para isso tem que ter tecnologia, tem que ter toda uma questão de como encontrar esse criador de conteúdo e também um período de trabalho em cima daquilo. Até porque o risco ele é duplo, né? É do criador para a marca e da marca para o criador. Então, tem essa percepção. Agora, qual é o influenciador que ele é um perigo muito grande, na minha percepção? Ele é o criador que ele é inconstante. Então, uma hora ele tá super bonzinho, aí na outra, no meio da pandemia, tá na balada, por diante. Eu prefiro muito mais um criador que tem uma linha muito clara de conteúdo, de posicionamento, que a gente sabe que isso são as bandeiras dele, do que alguém que é inconstante e vai ter um comportamento de acordo com uma tendência ou algo do tipo. Então é uma pergunta super dúbia, difícil de responder, mas a minha visão mais importante é sobre o consumo de conteúdo e o momento que essa pessoa está vivenciando para se conectar com aquela marca naquele ponto. Enquanto os influenciadores hoje são pessoas, né? Eu acho que a gente tem ainda vai ter um avatar que vai ser influenciador super famoso, mas são pessoas. Não existe pessoa perfeita. Todo mundo teve uma criação, tem toda uma história que te trouxe até aqui e que moldou aquilo que você acredita, de fato. E que daqui para frente a gente vai estar sempre aberto a aprender, mas
coisas novas e rever crenças do passado. Então, acho que a gente parte do princípio não existe o perfeito. Vou trazer uma outra perspectiva. O influenciador de risco é aquele que não conversa com a cultura ou com os valores da sua empresa. Então, não adianta a sua empresa pregar algo e usar um influenciador que prega algo totalmente diferente. Então, começa por aí. Então, ele pode ser uma pessoa super culta, uma pessoa que cuida da imagem, que está sempre buscando esse letramento, mas se ele não tiver a identidade da sua marca, ele é um influenciador de risco, porque sua marca pode ser cancelada porque ela está se comunicando de uma maneira muito diferente daquilo que ela faz, né? Então, não tem aquele walk the talk, né? Então, eu tenho um pouco dessa perspectiva. Mas quando a gente fala do influenciador perfeito, é o contrário, né? Ele conversa com a sua marca, ele tem um entendimento, é aquele influenciador que quer se aprofundar, não é aquele influenciador que topa qualquer campanha, mas ele quer se aprofundar, qual a proposta de valor. Ele tem a mesma preocupação que você, eu acho que assim, é aquele equilíbrio da negociação, onde a sua imagem e a imagem deles são tão importantes para cada um deles, sabe? Assim, eu quero entender quais são os valores da sua marca, assim como você quer entender os valores deles para que a campanha flua e seja importante. Eu acho que é isso, acho que o influenciador perfeito, eu acho que é um pouco disso, assim, dele entender também qual é o propósito. Hoje, vocês conseguem me dizer assim um caso de sucesso de um bom influenciador com uma boa marca que combinou, que deu certo? Eu penso assim em vários casos, né, de influenciadores que tenham essa percepção. Eu gosto muito, né, dos exemplos de quando você vai para a questão de jogos, né? Eu não consigo esconder, sou um cara assim bem nerd e quando você percebe, por exemplo, uma empresa de jogos, né, que tem um jogo X e consegue fazer uma inserção junto com alguém que produz aquele conteúdo, para mim é o ponto mais importante, porque assim, né, é uma relação meio maluca, né? Imagina que você hoje é um criador de conteúdo e você fala muito de uma marca que você gosta. A chance daquela marca não trabalhar com você é gigantesca. Porque você está fazendo de graça, né? Por que eu vou pagar aquela pessoa? Então, as marcas têm uma tendência a escolher pessoas que não falam sobre ela. E esse é um grande problema. Agora, quando você entende que aquela pessoa, ela já consome, ela já leva isso para a audiência dela, e ter uma campanha que fomente isso em conjunto, traz muito mais autoridade e veracidade para aquela ativação. E isso faz com que você consiga ter uma campanha muito mais orgânica e muito mais funcional. Eu tenho uma dubiedade na minha vida, né? Porque eu trabalho com publicidade, e aí você vê aquele meme assim, uma mãe aqui não tem R$400 para comprar uma calça jeans para minha filha. Aí você pode achar que isso é um absurdo, mas faz parte do trabalho do publicitário fazer com que a pessoa queira comprar uma calça de R$400. Então, na minha visão, esse match perfeito entre a entrega do conteúdo e o criador de conteúdo é quando isso faz tanto sentido que você faz essa ativação e se sente bem porque aquilo tá causando uma imersão positiva, mas me pegou. Eu quero pensar em alguma coisa para não falar algo muito vazio aqui. É uma marca de beleza que fez uma campanha. Essa daí criou uma base para pele preta. Isso aqui, aí sabe, isso é muito piegas. Mas eu vou pensar alguma coisa boa aqui e já falo para vocês. Eu acho que, bom, primeiro a gente precisa pensar no que é a questão do sucesso, né? Que eu acho que o sucesso é muito relativo quando a gente pensa para tudo na vida, mas pensando em criação de conteúdo, muitas vezes a gente enxerga o sucesso como aquela questão de você atingir os grandes números, né? Você tem que viralizar o tempo inteiro, ou você ter esse criador de conteúdo que você acha que é incrível, que, enfim, que conseguiu chegar lá, você também muitas vezes imagina que é aquela pessoa que tem lá os seus, sei lá, 26 milhões de seguidores e está fazendo uma base que, né, está gerando várias questões, dentre uma série de outras tantas. Eu, particularmente, acredito muito na questão da... E, assim, eu vejo isso muito para a minha vida também, né? Como eu falei para vocês, eu acredito muito nessa questão de que a criação de conteúdo ela é muito solitária e acho também que, muitas vezes, ela nos coloca nessa dúvida, né? Se, de fato, você consegue sobreviver disso, se você consegue assumir isso, que eu acho que é extremamente complicado para quem cria conteúdo. Normalmente, quando as pessoas começam a criar conteúdo, elas não conseguem assumir isso. Você encontra pessoas na rua e as pessoas falam para você, nossa, eu adoro o seu conteúdo. E aí você
na sua cabeça é como só se você estivesse fazendo um post, alguma coisa assim, ainda que você já esteja trabalhando com aquilo. É como se a gente sempre deixasse isso como uma um segundo trabalho, né? Aquele trabalho que você faz ali, mas que você não consegue 100% se dedicar àquilo, porque você, na verdade, não acredita em 100% naquilo, porque sempre acha que vai dar errado em algum momento. E aí eu tenho uma criadora de conteúdo que eu acho que é dessas que eu sinto essa estabilidade. E até pensando numa questão de uma crescente, apesar de todas as transformações que ela teve na vida, a Gabi de Pretas, que ela começa inicialmente falando muito sobre beleza, sobre questões, obviamente, tratadas ali para aproximá-la, né, do público de mulheres pretas, que são mulheres parecidas com ela, principalmente mulheres pretas e que têm a pele retinta. E aí a Gabi, ela teve uma série de transformações na vida. Hoje em dia ela é mãe, ela, enfim, comprou uma casa, ela está reformando a casa. Então eu acho que são vários momentos que fazem com que essa mulher ela se torne uma outra pessoa, ou ela acumule questões na vida dela e que ainda assim a deixem nessa estabilidade no que diz respeito ela continuar tendo uma fala que ela é muito precisa, ela continua acreditando e defendendo as mesmas questões, ela continua comunicando da mesma forma e tendo e fomentando essa comunidade que ela tem, sabe? Então eu acho que é o tipo de criadora de conteúdo que eu vejo como sendo uma criadora de conteúdo bem sucedida, sabe? Eu acho que seria mais isso, assim, na minha visão, esse sucesso quando a gente pensa em criação de conteúdo. Trazendo para a visão das marcas, né? O que eu entendo como sucesso é qual é o indicador de performance que você estabeleceu nessa campanha, que é que você quer atingir com aquela ação, né? Então, você quer algum atributo daquele influenciador que você quer que seja atribuído à sua empresa? Então, a gente tem, eu que cuido de métricas de publicidade, a gente fala muito do fame, fluency, né, e feeling. Né? O que você quer alcançar? É alcance a um público que aquele influenciador tem, e aí você entende como sucesso de uma parceria, porque você conseguiu alcançar para sua marca um público que você não tinha, né? Atributos de marca, então você consegue trazer para sua marca atributos e conhecimento de marca que você não era percebido, né? Você quer criar awareness, então sucesso para mim é muito você alcançar qual o seu objetivo. É muito difícil você ter aquela... Por isso que eu acho que o Rafa não achou, né? Que aquela coisa icônica, né? Aquele influenciador, então Anitta com o Skol, sabe? Ou com o Nubank agora. Porque o que é sucesso, né? O que é sucesso? É só uma correlação de imagem? Para mim, sucesso é o que aquela marca conseguiu em função daquela parceria. E aí você, né, e hoje eu falo com o mercado de influenciador, ele deixa de ser um mercado de influência digital só, né? A gente fala muito hoje em dia de creator economy, né? Então é muito maior, é todo um ecossistema em torno do influenciador. Então hoje você tem parcerias de marcas, né? Hoje o que você mais vê é co-branded, né? Então um influenciador junto com a marca lançando um produto. Para aquela marca aquilo é um sucesso. Ela conseguiu impulsionar a venda daquele produto e, com certeza, de outras categorias que estão em torno desse produto. Então, assim como a gente fala assim, o que é um bom ou um ruim, né, um influenciador, a mesma coisa, sucesso, eu acho que é a mesma coisa. Assim, qual é o objetivo daquela marca? Agora eu lembrei de uma coisa, assim, e a Gabi tá certa, né, sobre essa coisa icônica, mas eu lembro de um case que ele é muito, assim, ele é louco, mas ele é legal ao mesmo tempo, né? É de um cliente nosso, que é a Rect, né? E a campanha chama Vanish Salva Meu Look. E qual que é a parte legal, assim, né? A campanha ia acontecer no período do Rock in Rio. Só que a Vanish não era patrocinadora do Rock in Rio. Então como que a gente fazia uma ativação? A gente alugou uma cobertura e a gente fez uma pesquisa na nossa base perguntando sobre quem ia no Rock in Rio e qual era o hábito dela lá, né? E a gente descobriu que muitos influenciadores não usavam a roupa que eles queriam usar porque tinham medo de sujar com lama durante o Rock in Rio. Então a gente fez o Vanish Salva Meu Lookinho, que era o seguinte, era uma cobertura, a gente convidava os influenciadores, e aí eles iam para o Rock in Rio e voltavam com a roupa suja deles, a gente lavava lá e entregava para eles limpinha, utilizar no outro dia. E a gente abriu essa cobertura, convidou vários influenciadores, e foi muito legal, né, porque existe uma métrica que é Earn Media Value, que é quanto que você ganhou a mais de dinheiro de visualização, né, de impressão naquela ativação sem pagar. A gente conseguiu gerar nessa ativação quase 20 vezes mais mídia orgânica comparado com o valor que foi investido. Pelo simples fato de entender que os criadores queriam ir
né, tinham medo de sujar a roupa e a gente convidou eles para lavar lá no stand. E foi super legal porque lá a gente estava personalizando também roupas. E aí tinha umas camisas jeans que aí o pessoal personalizava e muitos criadores falavam assim, escreve Vanish aí. Aí escrevia Vanish e eles iam para os camarotes com a camisa escrito Vanish atrás. E aí rolou essa ativação dentro do Rock in Rio sem a marca querer fazer essa ativação. Então, não é um negócio icônico, mas foi um negócio simples, né? Sobre experiência, sobre tudo isso que a gente está comentando aqui, sobre ter essa naturalidade e utilizar o criador de conteúdo nesse momento de consumo como um todo. O Medina deve ter ficado super feliz com essa ativação. Inclusive porque essa é a forma de você burlar, na verdade, todo o sistema, né? Agora, assim, o Zeca Pagodinho e a Brahma é tipo o samba que deu certo? Isso daí é uma coisa que às vezes o pessoal já pensa até que ele é o sócio do lugar, né? Você tem umas questões como a Xuxa lá, a sócia da Monange, esse tipo de coisa. Mas acho que esse é uma questão muito importante, né? Mostra como existe uma sinergia muito grande entre marca e influenciador. O problema é só se ele for visto tomando uma outra cerveja, né? Aí é problema para todo mundo. Mas fora isso, Mas ele foi super concorrido, né? Por outras. Inclusive, ele chegou a fazer propaganda de outras marcas justamente por causa disso, por conta da afinidade dele com... Bom, falando sobre isso, como é que vocês enxergam o futuro midiático desse mercado de influencer e tal? Lembrando que a gente está constantemente, né, o nosso mercado de comunicação muda o tempo inteiro, né? A gente agora entra numa plataforma de interatividade, com realidade virtual, com inteligência artificial acontecendo. Então, como é que vão ficar? A Gabi já falou também da questão daqui a pouco dos avatares. A gente já tem alguns avatares, Sabrina Sato já tem o dela, Magalu já tem um avatar. Mas como é que vai ficar isso mais agora para o futuro? Esse futuro próximo, né? Olha, particularmente, eu sou muito positiva, né? A gente fala aqui em discussões, obviamente, sobre o que a gente tem vivenciado e a gente não pode deixar de falar sobre essa realidade, né, do dia a dia, mas eu tenho fechado parcerias com empresas que realmente eu enxergo que tem tido essa mudança, né, de olhar com relação às questões de diversidade e inclusão. Muito recentemente, aí eu só vou fazer esse parênteses, né, que é uma das coisas que me impulsiona a ter esse positivismo, eu estive num projeto do Google, que foi um projeto para 100 criadores de conteúdos pretos e pretas aqui no Brasil. Então, esses 100 criadores de conteúdo, pelo fato de que o Google já enxerga o sistema, né, como o algoritmo como racista, ele fez esse projeto, eu fui uma das mentoras e nós basicamente em 7 meses nós trabalhamos com esses criadores de conteúdo, eles tiveram diversas aulas e tiveram inclusive durante essas aulas também acompanhamento psicológico, porque entra nessa questão, né, de como está a saúde mental do criador de conteúdo, porque realmente não é fácil, às vezes você vê a foto lá no feed linda, maravilhosa, e sempre parece que está tudo muito bem, mas obviamente existe uma série de outras questões, como para tudo na vida. E aí foram impulsionados e inseridos, né, no sistema 100 sites novos de 100 criadores de conteúdo pretos e pretas. Porque o Google enxerga que há essa necessidade de serem injetados. Então, isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente fala sobre essa questão do algoritmo racista e as pessoas elas acham que é uma grande balela ou entra naquela questão, né, do famoso mimimi, que tanto nos machuca também. Mas alguns criadores de conteúdo, né, em algum momento eles fizeram um teste, principalmente isso aconteceu no Instagram, e aí como estavam percebendo, né, que o número de visualizações, de curtida, enfim, o engajamento ele era muito baixo, começaram a postar imagens de pessoas brancas, né? E principalmente de pessoas, né, enfim, que também esteticamente falando estão num padrão, né, que é pela sociedade visto como um padrão perfeito. E aí percebiam que por mais que o seu perfil fosse um perfil de um criador de conteúdo negro ou negra, por exemplo, aquela única foto de um criador de conteúdo ou de uma pessoa branca muito incrivelmente linda, ela era impulsionada absurdamente e aí você acabava tendo um engajamento absurdo também, porque você conseguia ser mais visto dentro do sistema, porque o algoritmo entrega o seu conteúdo, né? Então até hoje, inclusive, parece muito louco, mas na semana passada uma colega tatuadora que não estava conseguindo entregar o conteúdo dela e estava sentindo que tinha alguma coisa errada, começou a fazer o teste novamente, porque esse primeiro foi feito já há alguns anos atrás. E aí aconteceu a mesma coisa, então ela não estava conseguindo divulgar o trabalho dela e ela começou a colocar na primeira foto do carrossel a foto de uma pessoa branca, uma mulher branca, linda, maravilhosa, marcou a modelo inclusive, né, para dar os créditos da foto, e aí nas outras fotos ela colocava fotos das tatuagens, que ela é uma tatuadora, que ela é especializada em pele negra.
E acabou que ali ela percebeu essa diferença com relação à entrega do conteúdo. Tinha muito mais curtidas. Eu mesma fazia meses que eu não via nenhuma postagem dela. Eu achei que ela não estava trabalhando. E ela pedia para as pessoas escreverem lá quando que elas tinham visto a postagem. Assim. E é absurdo da gente ver que, de fato, isso tem acontecido até hoje. Então, essa ação do Google foi uma ação muito bacana. Nos Estados Unidos aconteceu já pela segunda vez, já aconteceu a segunda edição. Aqui no Brasil foi a primeira edição, a gente espera que venha acontecer novamente. Foi uma parceria com a Creators, que é uma empresa que trabalha com influenciadores e trabalha muito essa questão, né, de diversidade e inclusão. E eu vejo dessa forma positiva, enxergando que tem algumas empresas, como o Google e como tantas outras que são grandes e que, de fato, estão fazendo alguma coisa para mudar isso, né? Porque não basta, como eu falei, e isso a gente entra naquela frase, né, que é emblemática da Angela Davis, não basta a gente não ser racista, mas é de fato necessário ser antirracista. E aí quando a gente fala em sermos antirracistas, a gente não está falando só naquela tela preta, né? Entra em todas essas questões. A gente não está falando em, de repente, quando alguém sofre racismo, quando acontece um episódio no Carrefour, os criadores de conteúdo irem lá e barbarizarem nos posts, mas aí chega no dia seguinte, a vida segue normalmente e, na verdade, ninguém está fazendo nada a respeito disso, né? Elas não são aquelas pessoas que vão lá comprar em outro supermercado e vão, de alguma forma, deixar de comprar no Carrefour. Não são pessoas que, de fato, vão ter ações antirracistas. Então, eu enxergo que a gente está caminhando. E isso eu falo com relação a diversas questões, obviamente, porque eu trabalho muito essa questão de falar sobre como o racismo nos afeta, né, todos os dias. Eu, por ser mãe também de 3 crianças pretas, obviamente eu tenho uma outra preocupação, né? A gente vive esse medo constantemente de que essas crianças elas não sejam protegidas no que diz respeito a elas terem informação e conhecimento. Então eu venho preparando os meus filhos, isso também é um grande absurdo a gente imaginar, né? Porque nós deveríamos só ter que viver as nossas vidas tranquilamente e não ter que ficar o tempo inteiro em alerta, né? Eu não deveria ficar pensativa com relação a que tipo de história a professora da minha filha vai contar, porque em um dia ou outro a minha filha chega em casa falando que ela quer ter o cabelo liso e loiro porque ela não gosta mais do cabelo dela, que é um cabelo crespo, né? Então são questões que a gente está sempre em alerta e isso é muito trágico, porque obviamente não acontece só comigo que sou uma mulher negra, mas com pessoas que são PCDs, com as pessoas que são trans, enfim, uma série de outras pessoas que estão nesse grupo minoritário. Então, ainda assim eu vejo de uma forma positiva porque eu acho que essas discussões elas fomentam essa mudança. Enquanto a gente falar a respeito, a gente assumir que as coisas elas têm acontecido e que esses problemas eles foram criados e que a gente precisa resolver de alguma forma nessas discussões, eu acho que a gente vai estar caminhando para algo melhor, né? O que a gente não pode é fechar os olhos e fingir que elas não existem, né? Olha, eu queria saber qual é o futuro. Se alguém tiver alguma indicação, me conte. Mas eu tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas no futuro, né? Que perguntas precisam ser respondidas, né? Hoje está muito claro que o influenciador tem o poder de criação de conteúdo, e o que importa é o conteúdo. Quem vai ser mais forte no futuro, o criador de conteúdo ou as plataformas? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é sobre inteligência artificial, os algoritmos. Vamos lembrar que os algoritmos, eles usam como referência bases históricas. Se a gente tem bases históricas com vieses, né, e falta de representatividade dos grupos minorizados, o conteúdo que vai ser reproduzido vai ser esse conteúdo que faz parte dessa base. Como isso vai ser tratado? Se os modelos de inteligência artificial, eles olham a contumácia de dados, se a gente tiver um monte desses robôs produzindo dados fakes, como essa fake news será tratada? Então, assim, a mesma coisa sobre regulamentação do mercado de influenciadores. Como que vai ser esse mercado? Porque hoje ele é um mercado que ele não é regularizado, né? Então, você tem influenciador que ele faz um post por uma troca de produtos e tem influenciador que cobra. A gente já está começando a discussão sobre a regulamentação desse mercado. Então, eu vou dizer para vocês que eu espero que no futuro a gente possa ter tratado esses pontos que são muito importantes para a evolução de nós, não só como plataformas de comunicação, mas como sociedade. Eu acho super pertinente esses pontos e eu gosto de imaginar o futuro, né? Não sei se eu sou um cara ansioso, assim, mas eu gosto de ficar pensando assim.
E aí eu começo a analisar muito o hábito de consumo, né? E eu percebo que a gente, enquanto sociedade, é cada vez mais preguiçoso no consumo de conteúdo, né? Reparem bem, né? Antigamente, o YouTube, ele valorizava muito conteúdos longos, né? Watch time, quanto mais tempo você assiste. Aí você começa a ter os cortes, que é um pedaço da realidade daquele assunto como um todo. Aí do corte, eles fazem um vídeo para o TikTok, que é, né, um tempo menor ainda, e aí você consome um conteúdo desse tamanho, que na verdade ele está no contexto de uma conversa de 2 horas, e começa a ter opiniões sobre esse ponto, né? Quando você vê alguém falando sobre inteligência artificial, o ChatGPT, é sempre sobre algo que você quer otimizar porque é chato fazer. Ah, eu vou pedir lá para o ChatGPT escrever um e-mail para mim. Aí você pede, ele escreve. Então eu acho que o futuro das redes sociais é a gente cada vez mais ter formatos de conteúdo que são facilmente digeríveis. E isso é muito positivo por volume de conteúdo e conhecimento da humanidade, mas é muito ruim porque gera essas inconsistências, né? Você ouvir uma coisa aqui, você ler a manchete da matéria e achar que aquilo é verdade sem ler o conteúdo. A pílula, o TikTok, esse tipo de coisa, vem muito por esse lado. Então, eu acho que existe um equilíbrio que a gente vai ter que chegar sobre formato de conteúdo, o hábito de consumo desse conteúdo e a veracidade da informação. Porque se teve uma coisa muito positiva, que, por exemplo, aconteceu durante a pandemia, é a audiência querer saber a fonte de onde aquela pessoa tirou a informação. Então, durante a pandemia, alguém falava uma coisa, mas de onde você tirou isso? Aí a pessoa ia lá e deletava o conteúdo. Então, existe também essa questão sobre a gente querer verificar essa veracidade, né, em cima desse ponto. Não sei se vocês sabem, mas hoje existe inteligência artificial que sabe que aquele conteúdo foi feito por uma inteligência artificial. É uma maluquice, né, para essa validação. Então, a minha visão é que no futuro ainda vão existir plataformas que nem existem ainda, com formatos de consumo de conteúdo que a gente nem imagina, mas que vão passar por esse dilema de veracidade e principalmente de contexto, que hoje é a grande briga que a gente tem com fake news, notícias que não trazem a realidade, principalmente conteúdos que são um recorte da realidade. Só para vocês verem uma coisa que é muito maluco. Você tem os podcasts, certo? Aí outro dia eu estava fazendo uma campanha com um cliente nosso e eu descobri que existe um nicho dentro do TikTok que são pessoas que fingem estar em podcasts para fazer uma fala, que é uma fala, né, heróica, algo do tipo, para bombar na internet. Então até isso, os caras não estão nem esperando ser convidado ao podcast. Eles vão lá e gravam só com o microfone para fazer esse recorte da realidade. Então, acho que é um futuro interessante, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o conhecimento está em larga escala, o nosso filtro que vai ter que melhorar nesse ponto. Eu sou pai também, né? Acabei de ter um bebê, tem 6 meses. E o meu dilema com ele é assim, não é sobre o conhecimento que ele vai ter, mas sim como ele busca esse conhecimento. Eu acho que esse é o dilema do futuro das redes sociais e para onde a gente está indo. Gente, eu agradeço. Eu vou pedir 1000 desculpas porque a gente foi além do nosso tempo aqui. E vou pedir se vocês querem deixar a rede social alguma coisa para quem quiser, de repente, mandar alguma pergunta e tal, por favor, respondam. Não, super. Ó, gente, quem quiser, é sem segredo. É Rafael Arte, ARTY, em todas as redes sociais lá. Estou super à disposição de trocar essa ideia. Eu estou num momento de vida e de consumo interessante, né? Eu saí de São Paulo, me mudei para Campinas, estou morando num sítio. Então eu estou descobrindo lá peixe, horta, essas coisas todas. Né? Me acompanhem para vocês aprenderem junto comigo também. Exatamente, criando conteúdo sobre filho e tal, ficando feliz toda vez que ele faz cocô, postando lá, nossa, fiz cocô, é uma maravilha. Bom, meu e-mail é gabriela.cicito@g.globo e nas redes sociais, minha rede social não é profissional, é pessoal, mas vocês podem me encontrar, é Gabi Cicito também. Bom, eu posto muito no Instagram e no TikTok, mas é mais no Instagram que o TikTok é um lugar meio, né? É um lugar meio sem dono. E a minha rede social, o Instagram é Chef Aline Guedes, como tá aqui, chef sem o E, Aline Guedes.